Quando a formação não negligencia a interpretação dos sonhos, o que acontece? Os sonhos acabam sendo central dentro da formação. Em quase todos os seminários, eles vão estar atravessados pelo tema dos sonhos, pelo aprofundamento dos sonhos. Dentro dos autores diferentes, você vai estar estudando Freud, vai estudar sonhos no Freud, você vai estar estudando Melanie Klein, vai estudar os sonhos da Melanie Klein, vai estudando Bion, vai estudar os sonhos do Bion, vai estudando Meltzer, vai estudar os sonhos do Meltzer, Rosenfeld, Fiorini, Antonino Ferro, Armando Bianchi Ferrari, vai aprofundar os sonhos em todos eles, E aí vão ser incluídos os textos com sonhos dentro da grade da formação. Aí a formação ela está realmente dando a importância que o sonho tem para a psicanálise. Freud se revira no túmulo ao saber dessas formações que não colocam o sonho como central no trabalho psicanalítico. Ele se revira no túmulo, coitadinho do velhinho. E as formações que valorizam esse trabalho, essa ferramenta, debatem os casos clínicos com sonhos. Os colegas da formação, os colegas que estão já formados, eles fazem questão de realmente trazer os sonhos na apresentação de casos clínicos. E eles querem ouvir a opinião dos colegas, eles querem compreender mais, eles querem ver outros pontos de vista sobre a interpretação que ele já fez no sonho com o paciente, porque essa troca é fundamental. Essa inteligência coletiva, quando funciona, quando tem um ambiente de colaboração, de generosidade e não uma competição agressiva, de uma rivalidade estéril e inútil, aí o grupo funciona como um grupo de trabalho excelente, que melhora as capacidades dos indivíduos. Quando não tem esses ataques e fugas nessa rivalidade destrutiva, quando tem esse ambiente de colaboração, de generosidade, de solidariedade entre os colegas, aí se estimula os psicanalistas em formação a trabalharem com sonhos dos pacientes, a levarem seus próprios sonhos para as próprias análises pessoais, a estudarem profundamente os textos na interpretação dos sonhos, se debate sobre isso, se fala como trabalhar efetivamente na prática, como ajudar o paciente a trazer os sonhos, a associar sobre os sonhos, a você interpretar de uma maneira que faça sentido para o paciente, né, que tem que ter eco dentro da vida do paciente, não você está certo ou errado, não é essa a questão, isso não é o mais importante no sonho, tem que fazer sentido para o paciente, colocar em movimento seus processos inconscientes mais saudáveis, desacomodar as doenças, os sintomas patológicos do paciente, é isso que tem que acontecer. Tem uma supervisão focada nisso, ajudando realmente a pensar o trabalho onírico, a escuta do inconsciente, a intervenção que provoca aquele tipo de transformação existencial no paciente. Não é só desaparecimento dos sintomas que a gente procura na psicanálise. A gente nem aborda o sintoma diretamente, como outras teorias e terapias, abordagens terapêuticas da psicologia e da psicoterapia, como a cognitivo-comportamental, a gente não bate de frente no sintoma. Por quê? Porque o nosso trabalho visa a mudança global do paciente, a maneira como ele se vê, a maneira como ele está no mundo, como ele se reconhece enquanto sujeito, a maneira como ele banca os próprios desejos e não os desejos dos outros, a maneira como ele se responsabiliza pelo que lhe acontece, a sua capacidade de reparar quando algo acontece de ruim que precisa ser reparado, sua capacidade de usar o seu lado adulto, né, deixando de coadjuvante a criança que ele tem dentro de si mesmo. Então, isso é uma formação que valoriza e não negligencia a interpretação dos sonhos. Mas, infelizmente, no Brasil tem muita formação que está negligenciando os sonhos. Por uma questão de formações que também fazem umas formações num tempo mais reduzido, formação de um ano e meio, né, quando as formações mais clássicas duram
4 ou mais anos, 4 anos no papel, mas a pessoa até terminar os casos clínicos demora um pouco mais. Então tem muita formação que, porque reduzir muito tempo, reduzir a grade curricular, deixa de lado exatamente a ferramenta mais importante. E os psicólogos e os psicanalistas se confundem muito em relação a isso, porque acabam comprando esse discurso de que os sonhos não são importantes. E aí qual é a diferença que a gente vai ter das outras correntes psicoterápicas, dos coaches, que são ótimos e sim vender e fazer promessas de transformação na vida das pessoas? O que vai nos diferenciar? Como é que a gente vai realmente fazer esse tipo de trabalho que visa esse tipo de mudança? Os sonhos são fundamentais, eles têm que fazer parte da terapia como um todo. A conversa sobre os sonhos tem que ocupar o espaço das sessões. Quando o paciente está sonhando e quando não está sonhando também. Quando não está sonhando também, você tem que fazer com que esse paciente lembre dos sonhos e comece a trazer. Porque a maioria dos sujeitos sonha. E quem domina o diagnóstico psicanalítico e domina a interpretação dos sonhos se destaca na região onde trabalha. Se consegue divulgar, porque isso acaba sendo um diferencial. As pessoas vão comentar, porque os resultados que os sonhos trazem para a vida do sujeito são fenomenais. Pensar que não precisa trabalhar com os sonhos dos pacientes para trabalhar com a psicanálise é uma outra confusão que os colegas fazem. Eu já falei antes, Freud se revira no túmulo com essa questão, hein? Eu imagino o que ele ia estar pensando disso hoje em dia, de psicanalista que se diz psicanalista e não trabalha com sonhos. Isso é antagônico, porque a psicanálise nasce com a interpretação dos sonhos. É ali que nasce a psicanálise. E é o melhor instrumento para a gente ter acesso ao inconsciente. Muda o padrão da sessão. Você consegue rapidamente prestar um atendimento de extrema qualidade para o paciente. Porque ele vai ver valor naquilo que você está trazendo. Ele vai ver valor na interpretação e no trabalho que vocês vão fazer com os sonhos dele. Ele vai ficar esperando ansiosamente o próximo encontro para continuar o trabalho com você. Porque muitos colegas querem trabalhar com sonhos, mas não sabem como fazer. Isso é devido exatamente a essa lacuna que se criou nas formações que negligenciaram a interpretação dos sonhos. Aí os colegas ficam com vergonha quando um paciente traz um sonho na sessão, porque não sabem o que dizer, porque não sabem como abordar o tema. E aí ou fogem do assunto, ou negligenciam mesmo o tema dentro dos sonhos, dentro da consulta, e os pacientes que fizeram isso espontaneamente, que nem foram estimulados para trazer os sonhos, mas trouxeram os sonhos, porque sabem que os sonhos, de alguma maneira, que os sonhos são importantes para o tratamento psicanalítico, porque tem pacientes que sabem disso, eles se frustram ao verem o seu terapeuta não trabalhar com essa questão, ou dizer que isso não é importante, ou perceber que o terapeuta não sabe como trabalhar com essa ferramenta e está inseguro e está sem confiança para abordar esse tema, porque o paciente percebe essas coisas. E aí os colegas ficam perdidos quando os pacientes trazem um sonho, muito perdidos. E isso impacta diretamente no valor que o paciente vê do nosso trabalho. Porque se eles estão trazendo uma produção do inconsciente deles, eles querem que aquilo seja trabalhado, que aquilo seja abordado. E trocar de assunto e ignorar o paciente por não saber trabalhar com sonhos, passa uma péssima imagem do profissional. Você não é encarado como um especialista daí. Você vai ser encarado como um psicólogo, um psicoterapeuta como outro qualquer. Não vai ter aquele diferencial que o paciente que está trazendo um sonho para você analisar espera de um profissional especializado no assunto. E aí, esses colegas, por terem esse tipo de confusão no seu trabalho, dizem, inclusive, para os pacientes que não trabalham com sonhos porque não consideram sonhos importantes. Repetem o discurso que ouviram na sua formação.